Bom dia, aspirantes. Sou o Tenente Alex e hoje vou ministrar uma aula do item 11.9 do livro do Halliday. Este item fala momento angular de um sistema de partículas. Na aula anterior, a professora Tânia explicou o momento angular constante e o momento angular variável para um corpo isolado. Agora nós vamos ver o momento angular de um sistema de partículas. Aqui diz: o momento angular total L do sistema é a soma vetorial dos momentos angulares L das partículas do sistema. Ou seja, se nós tivermos várias partículas e nós adotarmos como esse conjunto de partículas um sistema, então a variação ou o momento angular desse sistema com essas partículas, momento angular que nós vamos chamar aqui de L maiúsculo, é o somatório do momento angular de cada partícula isolada. Então, representado matematicamente, nós temos que L maiúsculo, o momento angular de todo o sistema, é a soma do momento angular individual de cada partícula, representado aqui pelo somatório. Então, L, momento angular de todo o sistema, é o somatório do momento angular de cada partícula. Os momentos angulares das partículas podem variar com o tempo por causa de forças externas ou de interações entre as partículas. Ou seja, nós sabemos que a variação do momento angular, ou seja, dL dt, é igual ao torque resultante. O torque resultante, por sua vez, é o produto vetorial entre o vetor posição e a força. Então, para que haja variação do momento angular das partículas, essa variação ela é dada por forças externas. A variação de uma força externa irá variar o momento angular, ou seja, essa derivada aqui, essa variação de momento angular vai ser diferente de zero quando houver uma força externa atuando nesse sistema de partículas ou interações entre partículas. Nesse caso, se nós tivermos um sistema fechado, a interação entre as partículas não vai alterar o momento angular. Caso nós tenhamos um sistema aqui, um subsistema, esta partícula interagindo com essa vai alterar o momento angular desse subsistema. Mas se nós adotarmos um sistema aqui com todas as partículas, essa força será uma força interna e essa força não alterará o momento angular do sistema. Então, a variação, como nós podemos escrever, como aqui em cima, reescrevendo a equação de cima, L igual ao somatório dos momentos angulares de cada partícula. Se nós derivarmos os dois lados em relação ao tempo, nós teremos esta equação aqui, que nos diz que a variação do momento angular de todo o sistema é igual ao somatório da variação de momento angular de cada partícula do sistema. Então, dL dt é igual ao torque resultante, foi o que nós já vimos. Então, dL dt é igual ao torque resultante nas partículas. Está expresso aqui nesta equação. dL dt, variação do momento angular de todo o sistema, igual ao somatório da variação do momento angular de cada partícula do sistema é igual ao torque resultante
nestas partículas. Como as forças exercidas pelas partículas do sistema sempre aparecem na forma de pares de forças da terceira lei, a soma dos torques produzidos por essas forças é nula. Assim, os únicos torques que podem fazer variar o momento angular total L do sistema são os torques produzidos por forças externas ao sistema. Foi o que eu disse. Se nós temos aqui um sistema com várias partículas, com vários corpos, então, para alterar o momento angular desse sistema, apenas forças externas a esses sistemas irá variar o momento angular desse sistema. A variação do momento angular vai ser diferente de zero, caso nós tenhamos forças externas atuando nesse sistema. Se uma partícula colidir com outra, o momento angular da partícula irá alterar, mas o momento angular de todo o sistema permanecerá constante. Chamando o torque resultante, o torque externo resultante, ou seja, a soma vetorial dos torques externos que agem sobre todas as partículas do sistema, da equação 11.28, pode ser escrita da forma como nós escrevemos na página anterior. Então, o vetor torque resultante, lembra que sempre estamos trabalhando com grandeza vetorial. O torque resultante é igual à variação do momento angular total do sistema para um sistema de partículas. Lembrando que a variação do momento angular total do sistema é igual ao somatório de cada variação do momento angular das partículas que compõem este sistema. Em outras palavras, o torque externo resultante, tal resultante, que age sobre um sistema de partículas é igual à taxa de variação com o tempo do momento angular L do sistema. Escrevendo matematicamente o que está escrito, é o torque resultante, o torque externo resultante, lembra, esse torque sempre tem que ser externo para alterar o momento angular do sistema, que age sobre um sistema de partículas, é igual à taxa de variação é a derivada com o tempo, taxa de variação com o tempo, do momento angular total do sistema. Escrevemos esta equação em forma de palavras. Então, a equação é análoga à equação 9.27, do capítulo 9, onde diz que a força resultante é igual à variação com o tempo do momento linear. Com o tempo. Então, é análoga. Então, o análogo do torque é a força e o análogo do momento angular é o momento linear. Então, mas requer um cuidado adicional. Os torques e o momento angular do sistema devem ser medidos em relação à mesma origem. Se o centro de massa do sistema não está acelerado em relação a um referencial inercial, voltando aqui, se o centro de massa do sistema não está acelerado em relação a um referencial inercial, essa origem pode ser qualquer ponto. Caso, porém, o centro de massa do sistema esteja acelerado, a origem deve ser o centro de massa. Então, por exemplo, caso nós tenhamos aqui uma bola homogênea e aqui o nosso referencial. O centro de massa da bola se encontra no meio, centro de massa. Caso este centro de massa esteja acelerado em relação a esse referencial O, então
nós temos que calcular o momento angular e o torque apenas em relação a esse ponto aqui, onde está o centro de massa. Mas caso este centro de massa não esteja acelerado em relação ao nosso referencial, caso esta aceleração aqui, a aceleração do centro de massa igual a zero, nós podemos medir o torque e o momento angular em qualquer ponto do espaço. Então, revisando, se a aceleração do centro de massa em relação a esse referencial for zero, nós podemos medir o torque e o momento angular em relação a qualquer ponto do sistema. Agora, caso este centro de massa, a aceleração do centro de massa, seja diferente de zero, nós vamos calcular o torque e o momento angular apenas em relação ao centro de massa aqui da bola nesse exemplo. Para fixar o entendimento aqui do assunto, eu escolhi aqui o exercício 40 do livro do Halliday. Caso haja alguma sugestão de exercícios podem me enviar para que eu possa fazer uma videoaula explicando o exercício específico. Então, o exercício 40 diz: um disco com o momento de inércia de 7 kg por metro quadrado gira como um carrossel, sob efeito de um torque variável. Então, nós vamos trabalhar com o torque variável. O torque é dado por esta equação em função do tempo. Então, o torque é variável. No instante t igual a 1 segundo, o momento angular do disco é 5 kg metro ao quadrado por segundo, que é a unidade no SI de momento angular. Qual é o momento angular do disco no instante t igual a 3 segundos? É um problema bem simples de aplicação de fórmula, onde nós vamos usar basicamente os conceitos de cálculo. Então, pegando aqui os dados, nós temos que o momento de inércia, vou apagar aqui, nós temos o momento de inércia, nós temos a equação do torque, que varia com o tempo, nós temos o instante, o torque, o momento angular para t igual a 1 segundo, e nós queremos o momento angular para t igual a 3 segundos. Nós vamos usar esses valores como condição de contorno, condição inicial para descobrir o valor do momento angular. Então, nós sabemos que dL dt é igual ao torque resultante. Nós podemos reescrever esta equação dizendo que L em função do tempo é igual à integral do torque em função do tempo vezes dt. Nós temos esta equação do torque em função do tempo. Então, L t igual a integral, a equação que nós temos, 5 mais 2t dt. Integrando a equação, nós temos que Lt igual a 2t ao quadrado sobre 2 mais 5t mais uma constante que eu vou chamar de L0. Então, na condição inicial, nós temos que, aqui diz, no instante t igual a 1 segundo, o momento angular do disco é igual a 5, tudo em unidades do SI. Então, L1 é igual a 5, o momento angular em 1 segundo é igual a 5
quilos metro ao quadrado por segundo. Então, substituindo na equação que nós encontramos, nós vamos encontrar o valor desta constante. Então, L1 igual a 5 igual a 2 vezes 1 ao quadrado sobre 2 mais 5 vezes 1 mais L0. Fazendo essa conta, nós descobrimos que L0 igual a menos 1. Tendo o valor de L0, nós temos a equação completa do momento angular em função do tempo. Então, a equação do momento angular é LT igual a, cortando aqui, t ao quadrado mais 5t menos 1. Então, com esta equação, nós podemos encontrar o momento angular do carrossel em qualquer instante de tempo. Nós queremos saber para qual é o momento angular do disco no instante igual a t igual a 3 segundos. Basta substituir t por 3, fazendo a conta, nós temos que o momento angular para t igual a 3 segundos é igual a 23 quilos metro ao quadrado por segundo. Pronto, a equação acabou. Note que nós nem usamos o valor do momento de inércia. Então, esse dado ele não foi usado para solução do exercício, mas o exercício podia, por exemplo, pedir qual a velocidade angular do carrossel. Então, nós sabemos que o momento angular é igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular. O momento de inércia foi dado, igual a 7, nós temos o momento angular, então nós encontramos a velocidade angular para cada tempo do carrossel. Então o problema poderia brincar com essas informações. Podemos talvez pedir qual a velocidade periférica do carrossel. Nós sabemos também que L é igual a R vezes P, que é o momento linear. L igual a R vezes M vezes V. Nós temos o momento de inércia, então nós encontramos o valor da velocidade. Ou apenas, se nós temos aqui a velocidade angular, basta dividir por R que nós encontramos a velocidade. Então o problema pode assumir infinitas possibilidades. Bom, obrigado, até a próxima aula.